Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula. Hoje falaremos sobre competência em razão do lugar. Aula 4 sobre competência. Os senhores estão vendo que é um tema bastante extenso, mas estamos abordando todos os assuntos para você fechar 100% na sua prova, tá bom? Então, competência em razão do lugar. Ratione loci. Competência em razão do lugar, tá bom? Nesta aula de hoje, estudaremos o que o Código de Processo Penal entende como lugar da infração. Por exemplo, você pergunta, professor, eu moro no Rio de Janeiro, estou em Cuiabá, pratico um crime contra alguém que mora em Recife. Alguém de Recife também estava passeando em Cuiabá, você do Rio de Janeiro praticou um fato em Cuiabá. E agora, professor? Serei processado em Recife, onde mora a vítima, no Rio de Janeiro, na minha residência, ou seja, no meu domicílio, ou em Cuiabá, no local onde ocorreu o crime. Está vendo? Então, é para isso que serve este critério para a fixação da competência. Para descobrir qual é o local, porque loci significa local, que vai tramitar o processo. Tá bom? Competência em razão do lugar. Lugar do crime, porque daqui a pouco, na próxima aula, nós falaremos sobre competência em razão do domicílio do réu, tá bom? Bom, competência em razão do lugar, feito este contexto, para que se destina, para definir o local onde vai ser processado o sujeito, nós temos a teoria adotada. Teoria do resultado, o Código de Processo Penal adota para definir o local onde vai tramitar o processo, o local da infração, a teoria do resultado. Como assim? Nós temos local da ação, que pode ser diverso de onde ocorreu o resultado. Resultado para nós aqui, resultado naturalístico, a consumação do delito. Imagina você que eu coloco uma carta-bomba, aqui em Cuiabá, e essa carta-bomba vai explodir aí na sua cidade. Vamos explodir aí em Recife, tá aí. E agora, hein? Onde que o marciano será processado? Em Cuiabá, no local da ação, ou em Recife, onde ocorreu o resultado? Para o processo penal, o local para processar o sujeito, ou seja, o local da infração é onde ocorreu o resultado e não onde ocorreu a ação. Então, por isso que nós adotamos a teoria do resultado, porque para fins de competência, o local onde, neste caso, onde que marciano seria processado? Em Recife, porque é ali que ocorreu o resultado. E o Código de Processo Penal adota a teoria do resultado. Se perguntar para você, e aliás é o seguinte, essa aqui é a regra, tá? Nós temos as exceções, daqui a pouco falaremos. Em regra, o Código de Processo Penal adota a teoria do resultado. Sobre a competência indica a alternativa correta. O Código de Processo Penal adota, para fins de definição de competência, a teoria da atividade como regra, falso. A teoria da ubiquidade como regra, falso. Adotamos a teoria do resultado, que você já sabe. É onde a infração, onde o crime se consumou, tá bom? Agora, claro que nós temos as particularidades. Crime contra a vida. No que tange ao crime contra a vida, vem caindo em concurso. Qual que são os crimes contra a vida? Homicídio, infanticídio, aborto, instigação, auxílio, induzimento ao suicídio. Esses crimes são contra a vida. A jurisprudência diz o seguinte, que em crime doloso contra a vida, por exemplo, em crime contra a vida, aliás, seja ele doloso ou culposo, em crime contra a vida, não se adota a teoria do resultado, adota a teoria da atividade. O que é a teoria da atividade? É onde ocorreu a ação, onde ocorreu a ação e não o resultado. E isso tendo em vista o princípio do esboço do resultado. Por exemplo, o sujeito é baleado, então ele sofre uma ação na cidade de Curitiba. Tá bom? Na cidade de Curitiba. O sujeito é socorrido, entra no avião
e vem ocorrer o óbito, né? Vem ocorrer o óbito na cidade de Palmas, em Tocantins. Olha aí, ó. E agora, hein? Se nós adotarmos a teoria do resultado, lá em Palmas é que ocorrer o processo, lá em Palmas seria a competência. Mas como se trata de crime contra a vida, a jurisprudência, sobretudo do STJ, diz que abandona a teoria do resultado para aplicar a teoria da atividade. Neste caso, o sujeito foi baleado em Curitiba, morreu em Palmas, abandona-se a teoria do resultado, porque é aqui que teve o resultado, para processar o sujeito em Curitiba, em obediência à teoria da ação. Por isso que fala a teoria da atividade, é onde ocorreu a ação. Muito bem. Isso graças ao princípio do esboço do resultado. Como assim? Onde é que se esboçou o resultado? Senhores, em crime contra a vida, você dá um tiro no cara, é como se fosse, ó, se não tivesse sido socorrido, morreria lá em Curitiba. Então, foi lá que aparentou, foi lá que se esboçou o resultado. Foi lá que, em princípio, ele morreria. Só não morreu porque foi socorrido para Palmas. Daí, então, o princípio do esboço do resultado, tá bom? Então, cuidado com isso. Sobre a competência, indica a alternativa correta. Em crime contra a vida, adota-se a teoria do resultado. Falso. Adota-se a teoria da atividade, onde ocorreu a ação, tá bom? Crime formal. Crime formal. Local onde se concretizar o verbo do tipo. Os senhores sabem que crime formal é aquele crime que dispensa resultado, né? Porque basta a ação para consumar o delito. Por exemplo, exigir vantagem indevida. Então, imagina você, eu estou aqui em Cuiabá, né? Eu sou agente de trânsito, estou aqui em Cuiabá, você está passeando aqui, eu pego e falo, ó, se você não me pagar 5 mil, eu vou tomar sua carteira, eu vou te autuar, então eu estou fazendo aí uma exigência de vantagem indevida, estou praticando aí uma concussão, tá bom? Muito bem. Você fala, mas eu não tenho dinheiro, entendeu? Só lá na minha cidade, tá? Eu moro em Goiânia. Eu falo, não, beleza, semana que vem eu vou estar lá em Goiânia, eu recebo de você lá, tá bom? Tá bom. Olha só, senhores, e eu vou lá, semana que vem, recebo o dinheiro de você. E agora, hein? A competência vai ser onde? Marciano exigiu a vantagem em Cuiabá, mas recebeu em Goiânia. Senhores, no crime formal é onde teve a ação, ou até mesmo a omissão. É aonde ocorreu o verbo do tipo. Qual o verbo aí? Exigir. Portanto, serei processado em Cuiabá e não em Goiânia, onde teve o exaurimento do crime, tá bom? Crime permanente e crime continuado. Em crime permanente, a competência será definida por prevenção. O que é prevenção? Prevenção é a competência, que é o critério que fixa o competente, o juiz que despachar primeiro. Então, imagina você que vamos pegar aqui o crime permanente, tá? Sequestro, por exemplo, extorsão mediante sequestro. O cara foi sequestrado, tá? Em Porto Alegre. Tá? O sujeito foi sequestrado em Porto Alegre. O senhor sabe que sequestro, o cara não fica no cativeiro, né, direto. Ele vai trocando de cativeiro, senão a polícia descobre. Então, ele foi sequestrado em Porto Alegre, depois ele foi lá para Cascavel, no Paraná, né, ficou uns 2 dias, depois veio para Cuiabá, sequestrador trouxe para Cuiabá, depois levou para Rolim de Moura, lá em Rondônia, tá certo? E depois levou para João Pessoa. Pronto. Chegou em João Pessoa, aqui estourou o cativeiro. A polícia prendeu o pessoal. E aqui encerrou o crime. Melhor cessou a permanência que fala. E agora, hein? Onde que vai tramitar o processo? De quem é a competência? De onde iniciou o crime? Da cidade mais populosa, Piriri-Parará, qual o juiz competente? Simples, senhores. Crime permanente é aquele que
continua no tempo, que prolonga, que permanece no tempo. O CPP diz que em crime permanente, a competência será do juiz que despachar primeiro. E de juiz que despachar primeiro chama-se prevenção. Esse é o critério da prevenção. Por exemplo, o juiz que deu uma busca e apreensão foi de Rolim de Moura. Rolim de Moura se tornou prevento para processar esta extorsão mediante sequestro, tá bom? Então, cuidado, em crime permanente, resolve-se a competência pela conexão, falso, pela continência, falso, pelo domicílio do réu, falso, pela prevenção. E o crime continuado? O crime continuado é aquele sujeito, aquela situação em que o sujeito pratica várias condutas, várias infrações penais, usando o mesmo modo de execução, né, com lugar de tempo, né, tempo, lugar aproximado. A doutrina fala que mais ou menos 30 dias, né, mais ou menos 30 dias aqui, entre um crime e outro, tá? Desde que se trate do mesmo crime. Então, imagina que você que mora aí, né, alguém pratica um 5-5 numa cidade, depois no outro, depois em outra, depois em outra. Furto aqui, ó. Ele praticou um 5-5 em várias cidades. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio do Leverger, pegou também Livramento, praticou um crime em Livramento, tá? Praticou um crime em Poconé, né? Praticou um crime em Rosário, olha aí, ó, várias cidades. Ele praticou furto em todas essas cidades. Senhores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 processos formarão para referente a esse fato. Não. É um processo só, e o juiz que despachar primeiro puxa tudo para ele. Ó, quem despachou primeiro foi o juiz de Santo Antônio. O juiz de Santo Antônio, por exemplo, acabou homologando. Aí, ó, o juiz de Santo Antônio acabou autorizando uma busca e apreensão, ou uma quebra de sigilo dele, uma quebra de sigilo do... Pronto. O juiz que despachou primeiro, ele está prevento, detém a prevenção para processar todos esses casos. Ou seja, lá de Rosário, de Poconé, de Livramento, de Várzea Grande, de Cuiabá, concentrarão esses processos, serão remetidos para Santo Antônio do Leverger, porque se trata de crime continuado, tá bom? Crime permanente e o crime continuado, portanto, a competência se resolve pela prevenção, tá bom? Teoria da atividade. Teoria da atividade, nós sabemos que leva-se em consideração onde ocorreu a conduta, onde ocorreu a ação ou a omissão. Muito bem. No que tange, quando se tratar de crime tentado, tá? Ou juizado especial criminal, quando se tratar de crime tentado, juizado especial criminal, adota-se a teoria da atividade. Como assim? Imagina os senhores, né? Imagina os senhores que nesse caso da carta-bomba, aliás, senhores, no caso da tentativa, é o último ato de execução. O último ato de execução, porque no crime tentado não tem a consumação. Então, imagina os senhores que o sujeito quer jogar uma carta-bomba lá em Brasília. Tá? Ele quer explodir Brasília. Mas ele quer chegar com a carta bem turbinada. E aí ele espalha no Brasil, né, vários integrantes para ir turbinando essa carta. Então, ele despacha essa carta de Cuiabá, com 250 gramas de dinamite, sei lá, de artefato. Essa carta vai para Palmas, lá coloca mais alguns artefatos. Essa carta vai para o Acre, né, vai para o Rio Branco do Acre, tá? Coloca mais alguns artefatos. Essa carta vai aí para São Paulo, né, capital, e essa carta é remetida para Brasília. Olha só, ela saiu com 250 gramas, vai chegar com 1 quilo ali de artefato. Em todos esses locais ocorreu a ação, atividade. Nesse caso, quando a carta chegou em Brasília, ela foi interceptada pelo esquadrão, né, antibomba, e conseguiu desativar. Então, não teve o resultado, porque se tivesse, seria lá. Não teve o resultado. E agora? De quem é a competência? De onde iniciou a ação? Cuiabá?
tá? Ou da última cidade, no caso de crime tentado, adota-se a teoria da atividade, mas da seguinte forma: a competência será do local onde ocorreu o último ato de execução. E o último ato de execução foi São Paulo. São Paulo será competente, a comarca competente, fixa-se a competência lá para processar essa situação. Porque no crime tentado adota-se a teoria da atividade. Mesma coisa para crime de menor potencial ofensivo, que seria o juizado especial criminal, tá bom? Crime à distância. Crime à distância adota-se a teoria da ubiquidade. Crime à distância ou crime de espaço máximo. O que é crime à distância ou crime de espaço máximo? É aquele crime à distância ou crime de espaço máximo, é o crime que inicia no Brasil e termina no exterior. Crime que inicia no Brasil e termina no estrangeiro. Tá certo? Ou vice-versa, que começou no Brasil e terminou lá, no estrangeiro. Ou o crime que começa no estrangeiro e termina no Brasil. Pronto, senhores. Para esse tipo de proceder, crime à distância ou de espaço máximo, a competência será definida pela ubiquidade. Se ele começou no Brasil, então posso falar que aqui teve a ação. Se começou no estrangeiro e terminou no Brasil, eu estou dizendo que o resultado foi no Brasil. Ora, se começou no Brasil, terminou no estrangeiro, por exemplo, colocou uma carta-bomba, tá, no Brasil, colocou uma carta-bomba em Cuiabá e essa carta explodiu na Argentina. O resultado foi lá, mas a ação foi aqui. Adotamos a teoria da ação, neste caso, porque não tem como nós instalarmos uma vara criminal lá na Argentina, não tem, então, a competência será do local onde teve a ação, no caso Cuiabá. Carta-bomba foi colocado aqui, explodiu na Argentina. Tá? A ação, o local da ação define a competência. Mas naquela hora você falou que você colocar uma carta-bomba em Cuiabá e explodir em Recife, a competência será de Recife, Marciana. Ah, mas porque aí, ó, a ação e resultado está dentro do mesmo país, está dentro do Brasil. Agora, quando a ação estiver no Brasil e resultado no estrangeiro, ou ação no estrangeiro e resultado no Brasil, aí nós temos que adotar as duas teorias, a ação e a ubiquidade. Neste caso, a ação no Brasil, carta no Brasil, e explodiu no estrangeiro. Teoria da ação, competência vai ser onde foi postada a carta. Agora, colocou uma carta lá na Argentina, explodiu em Natal. Explodiu em Natal. Resultado ocorreu no Brasil. A ação no estrangeiro. Teoria do resultado, a competência vai ser de Natal. Como nós adotamos as duas teorias, juntando essas duas, fica teoria da ubiquidade. Então, quando que o Brasil adota, quando que o Código de Processo Penal, que situação que o Código de Processo Penal adota a teoria da ubiquidade para fins de competência, para crime iniciado no Brasil e terminado no estrangeiro, ou vice-versa. Crime à distância ou de espaço máximo, tá bom? Fique esperto, tá? Muito bem. Está aqui, então, crime à distância, adota-se a teoria do resultado falso, teoria da ação apenas falso, teoria da ubiquidade, que significa teoria da ação e ou do resultado. Jurisdição incerta. Jurisdição incerta. Adota-se o critério da prevenção. O que é jurisdição incerta? É quando o crime, por exemplo, for praticado no limite de duas ou mais jurisdições, de duas ou mais comarcas, tá certo? Vou te dar um exemplo. Imagina que aí na sua cidade, né, você tem aqui uma ponte, tá? Melhor, aqui você tem, tá? Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó, tá? Aqui, ó, tá? Tá a ponte, tá bom? Aqui, por exemplo, é Cuiabá, aqui, Várzea Grande, tá bom? O sujeito pratica um crime no meio da ponte, no meio, que bate o GPS, e agora, hein?
Quem que tem jurisdição? Quem que manda nesse ponto? Não dá para saber, porque está no meio, tá? De forma que não se sabe se é de Cuiabá ou se é de VG. Tá bom, o CPP resolveu isso. Isso chama-se jurisdição incerta. O local é certo, mas não se sabe, não está definido. Porque foi tão no limite que não dá para saber se é de Várzea Grande ou se é de Cuiabá. Ah, resolve a situação. A comarca mais populosa fica competente. Falso. A competência é do juiz que primeiro tomou conhecimento do fato. Quem tomou primeiro conhecimento do fato? Ah, o juiz de Várzea Grande decretou a prisão temporária do sujeito primeiro. Então, juiz de Várzea Grande, você vai ficar com o caso, você vai ser competente. Então, no caso de jurisdição incerta, a competência se resolve pela prevenção, juiz que despachar primeiro. Crime praticado no estrangeiro, vem caindo bastante em concurso. Crime praticado no estrangeiro, temos duas regras. Crime praticado no estrangeiro, você vai guardar o seguinte, ó. Crime praticado no estrangeiro, primeiro. E, segundo, primeiro, a capital do Estado, onde o réu tenha residido, ou seja, o réu residiu pela última vez. Pela última vez. Como assim? Imagina os senhores que o presidente da República está em viagem lá na China. Alguém se atenta contra a vida do presidente da República. Opa, lá no Código Penal, no artigo 7º, inciso 1º, lá diz da extraterritorialidade incondicionada, não é isso? Ora, crimes contra a vida ou a liberdade do presidente, aplica-se a nossa lei penal. O sujeito é processado no Brasil, ainda que absolvido no estrangeiro. Lembra disso? Muito bem. Tá? Provavelmente a professora Débora falou isso com vocês, né? E com certeza com muita propriedade, sobre os princípios ali, né? Lá do artigo 7º, princípio da territorialidade e extraterritorialidade. Muito bem, senhores. Neste caso, o sujeito lá deu um tiro no presidente da República. Quem atirou? Ah, Mané atirou. Pergunta-se, esse sujeito que atentou contra a vida do presidente da República, já morou no Brasil? Morou. Ele morou no Brasil um certo tempo, depois mudou para a China. O presidente foi lá, ele puto deu um tiro no presidente. Ah, muito bem. Onde é que ele morou no Brasil? Ah, ele morou, sabe onde? Ele morou em Sinop. Sinop, Mato Grosso. Sinop. Sinop pertence ao estado de Mato Grosso, que tem como capital Cuiabá. Onde que o sujeito vai ser processado? Onde que vai correr o processo, tramitar o processo? Em Cuiabá, porque é a capital do estado onde o réu morou por último. Ele pode ter morado em vários locais no Brasil. Ah, ele morou em Rolim de Moura. Rolim de Moura faz parte de que estado? Porto Velho. Porto Velho tem como capital, faz parte de que estado? Rondônia. Rondônia tem como capital Porto Velho. Opa, ele vai ser processado em Porto Velho, porque ele morou por último em Rolim de Moura. Pega a cidade, liga ao estado e vê a capital do estado. Capital do estado onde o réu tenha residido. O réu residiu pela última vez. Agora temos a segunda regra. A segunda hipótese. E se o réu nunca residiu no Brasil? Mané, que atentou contra a vida do presidente lá na República, lá na China, nunca morou no Brasil. Neste caso, se nunca residiu no Brasil, a competência será de Brasília, ou seja, será da capital federal. Então, cuidado, hein? Sobre a competência, indica a alternativa correta. Crime praticado no estrangeiro, a competência será sempre da capital federal. Falso. A competência será da capital do estado onde o réu tenha residido pela última vez. Ou da capital federal, caso não tenha residido no Brasil. Tá certo? Caso nunca tenha residido no Brasil. Tá bom? Tá? Então, nós estamos falando sobre a competência em razão do lugar, e especificamente falei deste tópico, crime praticado no estrangeiro. Crime praticado a bordo de navio ou aeronave. Outro tema
bastante, né, cobrado. Crime praticado a bordo de navio ou aeronave. Bom, primeira coisa que nós temos que ver, lembra que nós já estudamos competência da Justiça Federal. E lá nós estudamos que é da Justiça Federal a competência para processar, né, o sujeito que pratica um crime dentro de navio, desde que seja navio de grande cabotagem, navio, né, embarcação que tenha condições de navegar em águas internacionais. Lembra disso? Pronto. Agora, senhores, resolveu a nossa situação? Eu sei, professor, que é da competência da Justiça Federal. Mas Justiça Federal de onde? Já que o Brasil tem Justiça Federal em todas as cidades, pode até não ter sede, mas vai ter Justiça Federal, uma subseção ou uma seção judiciária com jurisdição sobre o local. Senhores, quando o crime é praticado a bordo do navio, dentro do navio ou avião, a competência será definida da seguinte forma. Veja bem. Tá? Se o avião estiver sobrevoando o espaço aéreo nacional, tá certo? Então, aqui nós temos o espaço aéreo sobrevoando o nosso território. Nós temos aqui o nosso território. Tá certo? Ele está sobrevoando o nosso território. O crime será, melhor, a competência será do local onde a aeronave tocar, onde ocorrer o pouso após o crime. Como assim? O sujeito saiu de Cuiabá e está indo para Porto Alegre, por exemplo. Está indo para Campo Grande. Sai de Cuiabá, está indo para Campo Grande. Campo Grande vai ser o local do pouso, tá bom? Sobrevoando aqui, ó, imagina que ele estava sobrevoando a cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. O sujeito praticou um crime. Está sobrevoando, pegou, discutiu ali com outro passageiro, causou lesão corporal. Pergunta-se, a aeronave tem que voltar para Cuiabá? Porque aqui é a competência de onde a aeronave saiu. A competência será do local correspondente aonde teve a lesão, portanto, ele estava sobrevoando Rondonópolis, a competência de Rondonópolis, ou de onde ocorrer o pouso da aeronave após a prática do crime. Resposta correta aqui, ó. Aonde tocar pela primeira vez. Isso serve para embarcação também. O sujeito está numa embarcação, né, saiu de um porto para outro. Né, durante o trajeto praticou um crime. Onde a embarcação tocar pela primeira vez, aí será a competência. Tá certo? Aí fixa a competência. Agora, isso nós estamos falando que ele está dentro de nossas águas, está nas nossas águas, está dentro do território nacional. E se ele estiver saindo do território nacional? Porque, veja aí, ele pode estar chegando, né, no nosso país, aqui ele está chegando, ou então a aeronave ou a embarcação partiu. Neste caso é o seguinte, imagina que aqui seja o alto mar, não é isso? Está no alto mar. Tá? Senhores, nesse caso diz o seguinte, porque veja bem, os senhores sabem que se a bandeira for nossa, lembra do princípio da bandeira? O crime que foi praticado em alto mar ou espaço aéreo correspondente a alto mar, lembra disso? Tá? Se a aeronave for nossa, ou se a embarcação for nossa, o Brasil vai processar o sujeito. Mas onde? Por exemplo, a aeronave saiu de Las Vegas, vindo para o Brasil. Saiu de Las Vegas, vindo para o Brasil. Em alto mar, alguém pratica um crime contra a aeromoça, um tripulante. E agora, de quem que vai ser a competência? Lá de Las Vegas, nós não temos nada a ver. Onde que a aeronave tocou pela primeira vez? Em Guarulhos. Ali será a competência. Então, quando estiver chegando, também onde tocar pela primeira vez. Tá certo? Ah, não. A aeronave está saindo de Brasil para Las Vegas. Agora está saindo daqui para lá. Só que saiu de onde? Saiu de Guarulhos também. Saiu aqui de Guarulhos. Tá? Partiu daqui para lá. Só que Guarulhos foi da onde partiu pela última vez. Essa aeronave, ela acabou saindo lá de Manaus, fazendo várias escalas, saiu de Manaus, Piriri, Parará, e aí, por último, Guarulhos. De Guarulhos para Las Vegas.
em alto mar, ou seja, sobrevoando o alto mar, alguém praticou um crime. Pergunta-se, a competência será de Manaus, de onde partiu a aeronave no Brasil, fazendo escala, onde tiver a primeira partida, ou de onde partiu pela última vez? De onde partiu pela última vez. Começou lá em Manaus, mas o último aeroporto brasileiro de onde partiu a aeronave posterior é Guarulhos. Ali será a competência. Moral da história, senhores, quando estiver chegando o primeiro porto ou o primeiro aeroporto, a primeira cidade ali que tocar. Se estiver saindo, é da onde partiu pela primeira vez, seja ele porto ou aeroporto, tá bom? Tá? Então, aí depende. Se estiver sobrevoando o nosso território, é onde tocar pela primeira vez. Se estiver saindo do Brasil para o exterior, é o último porto ou aeroporto. Se estiver chegando, é o primeiro porto ou aeroporto. Tá? Tudo isso eu tirei daqui. Então, nós falamos da competência e razão do lugar, com todas as suas nuances, suas diferenças, particularidades. Vamos para os artigos? Artigo 70 diz o seguinte: a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Estamos falando de teoria do resultado e ele está dizendo que é a regra, não é de forma absoluta. Né? A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Lembra? Coloquei uma carta-bomba em Cuiabá, explodiu em Recife, competência de Recife, porque ali consumou a infração. Coloquei uma carta-bomba em Cuiabá, foi passando por várias cidades, última cidade a passar foi São Paulo, mas não estourou em Brasília porque impediu, então teve crime tentado. O último local de execução, São Paulo, tá bom? Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Esse aqui é o seguinte: começou no Brasil, tá? E terminou no estrangeiro, tá bom? Aí ele está dizendo o seguinte: no Brasil ocorreu vários atos de execução. É a mesma coisa, pessoal. O cara coloca uma carta-bomba em Cuiabá, depois essa carta vai para Palmas, depois sai de Foz do Iguaçu e explode no Paraguai. E agora, onde é que vai ser a competência? Lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. É como se fosse a tentativa. Vai ser na Foz, tá? Quando começa no Brasil e termina no exterior, tendo local, vários atos, vários locais onde ocorreu a execução, pega o último ato de execução. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir o resultado, pega-se o último ato de execução também, tá? Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Essa é aquela situação que eu falei para você do crime praticado em cima de uma ponte. Para cá é uma cidade, para lá é outra. E agora, de quem é a competência? Do juiz que despachar primeiro. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. É aquela situação da extorsão mediante sequestro ou vários furtos. O juiz que despachar primeiro, porque prevenção significa isso, o juiz que despachar primeiro. No processo por crimes praticados fora do território nacional, crimes praticados no estrangeiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver, por último, residido ou acusado. Lembra? Residiu no Brasil. Lembra? O sujeito praticou um crime contra o presidente da República lá na China. E o sujeito morou em Sinop, que pertence ao estado de Mato Grosso. Ele morou em várias cidades no Brasil, mas o último que ele residiu foi Sinop. Qual que é a capital? Sinop pertence aqui ao estado do Mato Grosso. Mato Grosso tem como capital Cuiabá. Competência será em Cuiabá. Se o réu nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República, uma das varas criminais de Brasília. Cuidado, porque ele fala que a competência será sempre de Brasília. Falso. Depende se morou ou não.
Os crimes cometidos em qualquer embarcações nas águas territoriais das repúblicas ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais, em alto mar, serão processados e julgados pela justiça do primeiro porto em que tocar a embarcação. Está vindo do exterior para cá, após o crime. Ou quando se afastar do país pela do último em que houver tocado. Está vindo do exterior para o Brasil, tocou pela primeira vez no Porto de Santos, ali é a competência. Está saindo do Brasil para o exterior. Qual que foi o último porto? Santos, ali é a competência. E também para a aeronave. Ó. Os crimes praticados a bordo da aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo nosso, correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela comarca de onde houver partido a aeronave. Ó, partir a aeronave, essa última hipótese, quando estiver partindo do Brasil para o exterior. Saiu do Brasil para Las Vegas, sobrevoando o alto mar, praticou um crime. De onde que saiu a aeronave? De Guarulhos, ali será competente. Está vindo do exterior para o Brasil. Onde que foi? Alguém sobrevoando o alto mar, praticou um crime. Competência. Qual que foi o primeiro aeroporto que a aeronave tocou, pousou após o crime? Guarulhos. Então, ali será a competência. E se estiver dentro do nosso território nacional, é onde a aeronave tocar pela primeira vez após o crime. Ok, senhores? Isso aqui, então, nesta aula de hoje, nós falamos sobre a competência em razão do lugar. Adotamos como regras a teoria da ubiquidade e teoria da atividade, quando o crime for contra a vida. Adotamos também a teoria da atividade quando o crime iniciar no Brasil e terminar no estrangeiro, com aquela observação de que é o último local onde teve o último ato de execução. Tá bom? Forte abraço. Lembrando, senhores, que eu farei uma bateria de exercício no final da última aula sobre competência. Forte abraço e até a próxima aula, tá? Clique like.